estamos aqui mais uma vez no podcast do Opostos e Dispostos. Eu tô aqui com meu maridão, tá longe Oi, hoje, hoje está separado na tá mesa. separado. E a gente vai falar de um assunto muito bacana, muito gostoso. Vamos desenvolver aqui um assunto sobre as virtudes humanas, né? E quando a gente entende que as virtudes humanas são muito importantes na nossa vida, a gente quer desenvolver as virtudes, né? E a gente tirou algumas dicas muito boas do livro A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Fausto. E ele coloca assim, de uma forma muito clara para a gente o que são as virtudes. Então a gente vai começar a bater um papo com vocês com o objetivo de da gente ir conquistando as virtudes. Como é que a gente faz para conquistar? O que são virtudes? O que não são virtudes? O que são vícios? Então a gente vai bater esse papo aqui. É isso aí, esse é um assunto que vem desde da antiguidade, né? Dos filósofos gregos começaram a desenvolver esse assunto. E, como você falou, o padre Fausto, ele faz uma comparação das virtudes como sendo estacas na fundação de um edifício. Eh, Por exemplo, um edifício para você construir, você tem que encontrar um apoio firme para ele poder se sustentar. Não pode ser sobre um apoio que não suporte o peso dele. E às vezes esse apoio tem que ser buscado lá no subsolo. Então, isso são as estacas. Então, ó, o padre Fausto ele coloca as estacas, ele faz essa comparação. As virtudes seriam essas estacas que vão assentar no terreno firme para que a gente possa depois construir o edifício, ou seja, construir o ser humano, a própria vida nossa. A ser uma pessoa virtuosa, né? É, É, exatamente. e ela vai sendo. Nós vamos conquistando a partir do momento que a gente vai percebendo, né, que existem as virtudes e que eu preciso melhorar, eu vou conquistando. E as virtudes humanas, ele diz aqui que elas forjam o caráter. Então eu vou melhorando, o meu caráter vai sendo forjado, né? A gente não nasce pronto, a gente nasce e é impressionante como a gente já nasce com alguns vícios, né? A gente fala, né, com uma certa nhaca, né? Que a gente não precisa ensinar o filho, por exemplo, a pôr o dedo na tomada. Ele vai lá e põe o dedo na tomada sem ninguém falar nada, né? Então ele já vai, e aí você fala, não pode, ele já desobedece. Então, assim, nós temos um trabalho muito grande de ensinar as virtudes, porque o errado a gente nasce sabendo, né? Não precisa ensinar muito. Mas a virtude é uma coisa que a gente vai forjando, vai formando o nosso caráter. Exatamente. Você falou uma coisa aqui que me lembrou que eu fui lá nos filósofos gregos, mas Sim, depois de Jesus Cristo, esse entendimento do que são virtudes ficou muito mais bem explicado. Porque a gente sabe hoje em dia que isso que você falou, essa nhaca, para os cristãos, isso tem um nome, que é pecado original. sim. O pecado original, ele deixou em nós uma concupiscência, ou seja, uma inclinação para fazer o mal. A virtude, ela vem justamente fazer o contrário, ela vem vencer a concupiscência para nos inclinar ao bem, que é aquilo para que nós fomos criados. E o bem a gente sabe quem é. Quem é o homem perfeito por excelência? Quem é o homem que a gente almeja ser? Quem é o ser humano que, livre de qualquer defeito, o ser humano, se a gente Pleno, né? imaginar Deus, o que, que é o ser humano para Deus, a gente tem que olhar para o Deus feito homem, para Jesus Cristo. Então, diferente dos filósofos antigos, eles não tinham esse ideal, eles iam buscando, tateando aqui, o bem é isso, o bem é aquilo, isso aqui faz bem, isso aqui inclina para o mal, mas eles não tinham toda essa teologia que nós temos hoje, que vem eh, se somar à filosofia e dar um entendimento para a gente do que é verdadeiramente o bem, ou seja, vencer a concupiscência
e nos inclinar. Aquilo que o pecado original deixou a gente de lado, deixou a gente inclinado para um lado, a virtude vem fazer com que a gente se incline para o bem. Volta aqui, vence o pecado em Jesus Cristo e se volta para esse bem, para esse homem ideal. Exatamente. Inclusive Platão, ele falava, quando ele estudava, né, como você falou, não tinha essa referência ainda de Jesus Cristo, né, como nós temos hoje, como nós podemos pegar a palavra que Jesus veio trazer para a gente e tornar vida para nós, né? Platão não tinha isso. Mas no estudo, o que ele foi descobrindo, ele dividiu as virtudes em quatro, né, que seria a virtude da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança, né? Era o que ele imaginava isso. E hoje a gente não vai conseguir entrar e esmiuçar todas as virtudes. Hoje a gente está procurando entender assim o que são as virtudes, como que eu tenho que trabalhar a virtude na minha vida. Então, poxa, eu preciso ser uma pessoa mais prudente, então eu vou trabalhar essa virtude. Uma pessoa mais justa, né? Uma justiça real, né? Não uma justiça ao meu ver, mas uma justiça que seja o bem comum, né? Depois a fortaleza, e a temperança, né? Então a gente eh, percebe que Platão ele fez isso, ele resumiu as virtudes nessas quatro virtudes Que são as virtudes humanas, né, chamadas humanas. humanas, É, ou cardeais, isso, ou virtudes cardeais. E são exato. cardeais porque em qualquer O engenheiro, civilização que explica, a gente engenheiro. for, não, se qualquer civilização que a gente se encontrar, não precisa ser cristã. Como você falou, foi Platão, Sim, antes de Cristo. E sim, não era nem membro da aliança, não era judeu, não era monoteísta. sim. Platão, ele tinha aquela, mas ali ele já tinha essa noção de que essas quatro virtudes seriam o suficiente para inclinar o ser humano para o bem. Seriam, a partir dessa aí, vêm todas as outras As virtudes. outras Todas as virtudes. outras virtudes estão encaixadas nessa aí. Então, são as cardeais, que a gente chama de cardeais, o autor chama de virtudes humanas, mas em qualquer civilização, independente de religião, se a Exato. humanidade daquele lugar, se o ser humano daquele lugar se comportar, buscar essas quatro virtudes, aquela sociedade vai ser melhor. Aquela sociedade vai ser cada vez melhor, independente de religião. Então, essas são as virtudes humanas ou virtudes cardeais. Então, uma pessoa, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Espero saber responder. Uma pessoa que Não me não. coloque em frio. Não, não, pode deixar. Uma pessoa que não tem religião, por exemplo, você falou, independente da religião. Se ela buscar as virtudes, ela vai ser uma pessoa melhor. Vai ser uma pessoa melhor. É exatamente isso. Ela vai tender para o bem. Ela vai vencer a inclinação para o Inclinação. mal e tender para o bem. E essas quatro aí abarcam todas as Todas as outras. necessidades nossas, porque elas contemplam aquilo que depois São Tomás de Aquino, muitos séculos depois, vai chamar de apetites, que todo ser humano tem. Tem apetites concupiscíveis, apetites irascíveis e Sim, tem toda a classificação, se eu não me engano, são 11 apetites que São Tomás aponta. certo. Mas esses apetites todos, eles são regulados, vamos dizer assim, eles são embebidos ali de um desejo de ir para o bem, uma inclinação do ser humano para o bem. Então, e Platão, o que que ele fala? Que em volta dessas quatro virtudes cardeais estão a coragem, a generosidade, eh, a amizade, a sobriedade. A sobriedade é uma virtude, né? Uma pessoa sóbria, né? Até Jesus fala, né? Não vos embriagueis, né? Então, assim, ele nunca falou assim, ele fala, não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão. Mas ele nunca falou, não tomem vinho. Você Isso. pode tomar vinho, mas você não pode se embriagar. Então, a sobriedade é essa, é você saber parar, né? Depois E a outra. sobriedade, o que que é? A sobriedade é uma filha da temperança. Ela está lá Exatamente. na É temperança, né? isso Então aí. é isso aí. É. Aí, outra coisa que ele fala aqui, né, da constância, né, que também é das virtudes cardeais, da A fortaleza, né? constância está em duas, aí pode ser analisado sob dois aspectos. A prudência,
Ou seja, aquilo que São José Maria Escrivá falava, faz o que deves, esteja no que Hum. fazes. Então, a prudência ensina a gente a fazer aquilo que deve ser feito, no momento em que deve ser feito. A fortaleza vem aí também para ajudar puxa, você vencer aquela tendência para Da preguiça, para preguiça. postergar, para atrasar. A fortaleza vai ali também. Então, pode ser É, analisada aí sob esses dois aspectos, né? Tanto da é. prudência como da fortaleza. Daí ele fala depois da mansidão, né? Que também está ligado à virtude da fortaleza também, né? Da temperança, né? Uma pessoa irascível, então de repente ela tem vontade de xingar e de gritar e de colocar sua ira para fora, ela se controla e pede a graça da mansidão para, né, ter o autodomínio. Então aí entra na temperança também, né? Exatamente. A compreensão, a gratidão também são ligadas às virtudes, né? A gratidão é a virtude da justiça. Sim, Você tem que ser grato por aquilo que você recebe, por aquilo que que alguém justamente oferece para você. Então, ela está ligada ali à justiça também, você ser grato. E também ser justo, né, com os outros, ensinar os outros a serem gratos com você também. Então, é, a virtude, ela sempre é alguma coisa como já tá, todo mundo já sabe disso, né? Mas às vezes sabe de uma forma um pouco equivocada, que dizem a virtude está no meio. E às vezes as pessoas confundem isso com a virtude ser alguma coisa nem lá nem cá, meio, vamos dar uma um acomodada aqui na coisa. cambalanchinho, Não é. A virtude está no meio de um pico. Ela ela não é nem esse lado aqui de baixo e nem esse lado aqui de baixo. A virtude é o meio. Então, se ela não pode nem estar de mais e nem pode estar de menos. Então, por exemplo, uma pessoa, a gente está falando aqui da virtude da temperança. Uma pessoa uma virtude, um vício ligado à virtude da temperança, oposto à virtude da temperança, a gula, por exemplo. Então a gente tem eh, tem o pico, a temperança está aqui no meio. É gula, eu não, eu comer demais, além daquilo que eu preciso, comer por prazer, comer não porque eu preciso me nutrir, mas por prazer, com muitos requintes e tudo. Mas o outro lado também, na outra base dessa montanha que a gente tem um pico, a gente também tem aquela pessoa que não come, que está o tempo todo preocupada que isso vai me fazer mal e eu não vou comer, e isso vai me engordar, e isso não. E então são dois. Então a virtude, o estar no meio, não é nenhum dessas, eh, desses vales, mas é Uhum. estar no meio e no pico, e no momento, no lugar certo, né? E falando na gula, eu estava lendo outro dia que na Roma antiga eles tinham o hábito, né? Eles iam nos grandes banquetes e eles comiam, comiam muito, muito. Daí eles iam, vomitavam e voltavam para comer de novo. E aí comiam, se empanturravam de novo e voltavam, vomitavam e voltavam. Era uma coisa absurda. E essa pessoa que eu estava lendo o livro, ele coloca isso em relação ao apetite sexual das pessoas hoje de uma forma totalmente sem virtudes, É porque desregrada. Vira um vício, né? a Também, né? gula e a sensualidade, elas estão muito, Exato. muito unidas ali, no apetite que fomenta as duas. Sim, Então, uma pessoa que não sabe se regular, não sabe ser virtuosa nesse sentido da gula, muita dificuldade vai ter também na questão da sexualidade, de sim. viver de uma forma bonita, de uma forma sadia a sua sexualidade. Exatamente. Pode ser tanto num extremo como no outro, É, tanto com excesso como com falta, né? isso. A virtude está no meio, a virtude é o ápice disso. Você Exatamente. lembra
do, do Sísifo, né? É, Condenado à eternidade de uma vida. Se a gente exatamente. pensa, agora está me ocorrendo isso, se a gente for pensar nessa montanha, ele não conseguia ficar aqui no topo. Ele sempre foi condenado a viver a eternidade indo para o vale, não conseguia mais ficar no topo. Exatamente. E ficava nessa, subia, descia, subia, descia. É, E aqui uma coisa interessante que ele fala, inclusive, que é citado por São Paulo, né, sobre as virtudes. Ele diz assim: a doutrina cristã chama virtudes sobrenaturais aquelas que são dom gratuito de Deus, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então, além das virtudes humanas que nós trabalhamos e que a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente trabalha para ser uma pessoa melhor, eu preciso trabalhar para ser uma esposa melhor para você. Eu preciso trabalhar para ser uma mãe melhor para os meus filhos, né? A gente não nasce sabendo isso. Isso daí, e as virtudes, elas são excelentes por quê? Porque elas nos guiam, né? Eu vou percebendo aonde que eu tô, onde que está em falta a minha virtude. E aí Paulo fala que além das virtudes humanas, tem as virtudes infusas por Deus, né? Que são colocadas por Deus para nós, que é a fé, a esperança e a caridade. Então, por exemplo, a virtude da fé, né? A fé ela é um dom. Então, tem gente que fala, ai, mas eu queria tanto ter a fé que você tem. Meu irmão, minha irmã, peça. Vai no seu quarto uma hora, Deus, eu não tenho fé. Me dá a fé. Eu não, porque a fé é dada por Deus, é um dom. Mas para isso o coração tem que estar aberto, né? A esperança, que Paulo fala assim, que a fé é o fundamento da esperança. É a certeza daquilo que não se vê. Fé é isso. Então, a fé, ela é o fundamento, ela é a base da esperança. Então, você pode reparar que uma pessoa que tem fé, ela é uma pessoa mais alegre, ela é uma pessoa mais cheia de esperança, porque é graça de Deus, é uma virtude da graça. Deus, conforme vai aumentando a nossa fé, nós vamos nos enchendo de esperança. E, consequentemente, de caridade. Nós vamos amando mais as pessoas. Não é a caridade de dar comida somente, mas a caridade de eu ser uma esposa que tenha caridade com meu esposo, com os meus filhos, né? Eu vou aumentando a caridade. Então, quando a gente chegar no céu e a gente quer, eu falo, Jesus, eu quero ir para lá, não quero ir para outro lugar que não seja na tua presença, eu não vou precisar mais de fé, porque eu já vou estar vendo, vai estar concretizado o céu ali para mim. A esperança, eu não vou precisar mais de esperança, porque o que eu esperava, que era uma vida muito melhor, uma vida eterna muito melhor, eu já estou tendo, então eu não vou precisar de esperança. O que, que vai sobrar? Quando eu chegar no céu, o que, que eu vou apresentar para Deus? A caridade, o amor. Tudo que eu tiver amado, tudo que eu tiver feito com amor nesta terra, é isso que vai entrar no céu, só. Só, mais nada. São João Não da é Cruz isso? fala isso, né? São João da Cruz cita que no céu vai ter só o amor e a cruz de Jesus Cristo, só isso. Não precisa de mais nada. Mais nada. E aí, esse é o upgrade que eu estava falando para você no começo, que a gente tem vantagem aí desses filósofos Sim. da antiguidade. Porque existe, entra aí além das virtudes cardeais, existem as virtudes, como você falou, teologais, que são dons de Deus, que são dados por Deus para que a gente, ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa ali só com as nossas forças, a gente pensar, eu vou ser bonzinho. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa justa. A partir de hoje eu vou ser prudente. A partir de hoje eu vou ser temperante. A partir de hoje eu vou ser paciente. Não, ele sabe que a gente não teria forças aí. Então, Deus dá essas virtudes para que justamente as virtudes cardeais possam encontrar um novo vigor para fazer a gente vencer a concupiscência que está em nós. Exato. E no livro ele cita uma coisa que a gente achou muito interessante quando a gente estava conversando sobre isso, que chama máscaras de virtude. Às vezes Isso você, aí né? é. Você aparenta que tem virtude,
né? Mas é uma máscara. Então, por exemplo, aquela pessoa que fala assim: nossa, eu me orgulho de ser humilde, né? A pessoa tem, nossa, que orgulho, eu sou muito humilde, eu não tenho ambições, eu sou uma pessoa muito simples, não tenho ambição. Ele está escondendo, às vezes, nesse, eu sou muito humilde, uma preguiça de trabalhar, uma preguiça de se desenvolver, uma vontade de ficar fazendo nada, É, né? Então, eu sou humilde, então eu não quero progredir na vida. Tá errado, porque o trabalho, ele é uma bênção na nossa vida. É para a gente trabalhar, para a gente ralar, para a gente produzir e crescer na vida, né? Então, eu sou muito humilde. Cuidado, né? Uma máscara de virtude, né? Pode estar sou muito humilde, pode estar encobrindo algum defeito seu, né? tem aquele cara também que é rude, grosso, né? E Isso, fala, você chega para ele e fala assim, puxa, você não podia, não precisava ter falado dessa pessoa é, dessa forma com aquela é. pessoa. E ele fala, não, eu sou muito sincero. Ele, Nossa, ele, ele paga lá uma imagem de ele é comprometido com a verdade, justo, uma pessoa e sou justa, sincero. sou Não é, você é mal sincero, educado. mal Você é educado. mal educado que está escondido atrás de uma máscara de virtude. Isso, Não isso, é. exatamente. Isso daí é bom a gente ir observando, porque nós temos, do mesmo jeito que a gente tem que desenvolver as virtudes, a gente tem que fugir dos vícios, né? Eu tenho que fugir dos vícios, aquilo que me escraviza, né? Acho que é São Paulo que fala isso também, que você é escravo daquilo que, que você quis ser escravo, né? Então você é escravo, por exemplo, a pessoa é escrava do dinheiro, né? Aquilo é um vício, né? Todo os grandes males vêm do amor ao dinheiro, do amor à riqueza, né? Então o dinheiro ele tá para nos servir, não a gente servir o dinheiro, né? Não a gente Uhum. sair correndo atrás dele, né? Então também começar a perceber isso, né? Aquilo me domina, né? Aquilo acaba sendo um vício na minha vida, né? É isso mesmo. E tem aquele cara também que o livro cita, que é o ai, como é que me distraí agora aqui, mas do livro ele cita aquele cidadão que se gaba, eu trabalho demais, eu gosto de ficar no escritório muito tempo, e Isso, eu me desgasto e eu trabalho muito e tal. Ele fica se gabando de ser um cara trabalhador e tudo, mas na verdade ele é um preguiçoso. uhum, Ele tem preguiça de voltar para casa e encarar ali e ajudar a esposa, ou se for o contrário, ajudar o esposo, cuidar dos filhos, arrumar a casa, fazer aquela coisa que a gente sabe que todo mundo tem essa jornada dupla. Então o segundo, ele fica se escudando atrás de uma máscara de virtude, eu sou sim. trabalhador, eu dou sangue e tal. Não, na verdade você é Ser preguiçoso. preguiçoso. Tá chegando em casa à tarde porque sabe que vai ter coisa. A prorrogação, né? A É, prorrogação do é. jogo vai ser em casa, né? E você além de ser preguiçoso, você é injusto, você está faltando com a virtude da justiça, porque aquele tempo lá é da sua família. Exato. Aquele tempo é da sua esposa, aquele tempo é dos seus filhos. É de você chegar em casa e ver como que eles fizeram a lição, como que foi a escola deles naquele dia, que problemas a esposa teve com os filhos, que problemas o esposo teve com os filhos. Você ouvir a sua esposa, as queixas que ela tem esse tempo é um dever de justiça seu. É uma Exatamente. virtude, seja virtuoso, não fica com Não é essa uma máscara, máscara, não. é. E outro que ele fala aqui também é aquele homem que, eu não tenho assim o costume de corrigir meus filhos, porque corrigir o filho é muito careta. Eu sou amante da liberdade. Meus filhos têm que fazer tudo o que eles querem, né? Tudo que eu não tive, a liberdade que eu não tive, agora eu quero que meus filhos sejam livres, né? Também é uma máscara de virtude, né? Ele está se escudando numa coisa que ele tá com preguiça de educar, porque educar dá trabalho, né? É. E tá deixando o filho escolher, como se o filho tivesse maturidade para escolher, Está né? faltando ali com a prudência, Com a está sendo prudência. completamente imprudente, deixando o filho Exatamente. achando que o filho, deixando que o filho confunda liberdade com Com libertinagem. libertinagem. E o filho, a gente tem que ensinar mesmo o filho a ser livre. Sim. A gente já mencionou aqui uma vez, já o Papa Francisco
fala isso na Patris Corde, ele fala, agora não sei se é a Patris Corde, mas ele citou isso, que a gente tem que se Alguma coisa ele tornar falou. inútil para os nossos filhos. A gente Exato. tem que criar os filhos para que os filhos não precisem de nós, dos pais. E isso é dar liberdade para os filhos. O resto, Que não. saibam fazer O boas resto, escolhas, o né? resto é libertinagem. É, Então, se eu não estou dando isso para os meus filhos, de novo, eu estou sendo injusto. injusto. E se eu não estou dando porque eu não quero fazer isso, além de ser injusto, eu estou sendo faltando com a prudência. Eu estou Exato. sendo covarde. Eu estou sendo fugindo do meu papel de pai É. e de mãe. Nossa, mas está muito interessante esse nosso papo, mas a gente vai precisar encerrar, porque nós falamos da virtude, estamos deixando vocês com um pouquinho de água na boca, porque a gente tem muito mais coisas para falar das virtudes e de cada virtude também, né? Mas a gente hoje vai dar uma introdução do que realmente é virtude, né? É isso aí. Eu acho que se a gente fosse dar uma resumida em tudo isso que a gente falou, é bom lembrar que o pecado original deixa a gente inclinado para praticar o mal. Como você falou, não Sim, precisa ensinar o filho a meter o dedo na tomada. Ele já vai lá. Então, o pecado original inclina-nos para o mal. Mas, ao mesmo tempo, a nossa natureza, a forma como nós fomos criados, nos inclina para o bem. O pecado criou essa desordem, então Deus, com a sua virtude, as virtudes teologais que ele nos infunde, através da salvação em Jesus Cristo, vem dar um up nesse tempero todo das nossas paixões, para que as nossas paixões sejam embebidas de racionalidade e a nossa vontade, e aí é uma coisa bem teórica, mas que a nossa vontade, segundo São Tomás de Aquino, tome as mesmas decisões que Jesus Cristo tomaria se estivesse no nosso lugar. Então nossa, é isso dá um por aí que tema a gente vai. para uma outra A gente pode conversa, falar né? do ato humano e tudo, Sim, sim, mas é isso. A virtude é que a gente se pareça cada vez mais com Jesus Cristo, o ideal de homem, de ser humano. exatamente. Nossa, foi muito bom. Muito obrigada. Eu quero que você pode deixar aí nos comentários também, né? Como que você tem trabalhado as virtudes na sua vida, né? Como que Deus tem te ajudado também, né? A trabalhar, né? Como Ele vem em nosso auxílio, né? Como Ele nos inspira, né? Então, como que tem sido isso? Deixa nos comentários pra gente. E foi um prazer estar com Uma você. alegria, Muito sempre muito obrigada. bom. Sim, muito bom. Valeu. Tchau, gente. Até mais.